Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. E Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje é fonte de muita cura e de muita libertação para mim. Eu creio que se você quiser assumir ele também, porque a igreja faz questão de colocá-lo justamente nessa semana que se aproxima do Natal, você vai ver que riqueza esse evangelho é para mim, para a nossa casa e para a nossa família. A primeira coisa, o evangelho quer mostrar para nós que Jesus Cristo, o filho de Maria e o filho de José, é de fato homem, é de uma descendência humana. Ele assumiu a nossa humanidade do jeito que a humanidade é. Porque às vezes nós olhamos para Jesus e só enxergamos em Jesus a divindade. Parece que Jesus é um anjo no meio de nós. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, quer atestar para nós que Jesus Cristo é verdadeiramente homem. A sua natureza humana é igual, é semelhante à nossa. E assim como nós temos os nossos antepassados, Jesus também teve os seus antepassados. E a palavra de Deus faz até questão de dizer para nós quem foi os antepassados de Jesus. Eu já disse uma vez, e digo hoje até com mais insistência, é muito bom para você, é muito bom para a sua cura pessoal,
É muito bom para a sua história de vida pessoal conhecer quem foram os seus antepassados. Saber de onde você veio. Saber de onde origina a sua família, a sua história. Que não começou com você, mas começou lá atrás. E eu digo mais, muita coisa do que somos, do que fazemos, a maneira como nós nos comportamos, nós herdamos dos nossos antepassados. Conhecer a nossa história, saber de onde eu vim e por que é que eu estou aqui hoje, me ajuda a ser melhor, me ajuda a assumir com mais responsabilidade a minha própria história. Então, se hoje Jesus assume a sua história, os seus antepassados, aquilo que foi a sua história até chegar a Ele, eu quero dizer a você que você também precisa assumir. Mas eu digo mais, quando você olha esse evangelho a sério, você vai descobrir que nele não existe personagens apenas santos. Não, existe muita história humana carregada de heroísmo, mas ao mesmo tempo também de fraquezas. Você veja que entre aqueles que foram os antecedentes de Jesus, Raabe foi uma prostituta. Vocês vejam que Davi gerou Jesus, Davi gerou Salomão de um adultério. Não foi por via normal. E se puder dizer mais ainda, além do adultério, Davi ainda cometeu um assassinato. E quando você olha outros que fazem parte dessa lista que parece tão bonitinha, você vai perceber que não existe só coisa bonita na história de Jesus. O evangelista poderia ter escondido os nomes que parecem não tão bons, tão santos, mas não. Ele fez questão de nos mostrar de qual árvore genealógica Jesus Cristo veio. E isso serve para mim, e isso serve para você. Porque na nossa história, na nossa família, você vai perceber que nem todo mundo é santo. Nem todo mundo tem só história bonita para contar. É óbvio que houve muita luta, muito sangue. É óbvio que houve muita gente heróica, que lutou para que nossa família tivesse vida. Mas houve aqueles que talvez você até tivesse vergonha do nome da sua família, da sua história e assim por diante. Até porque a gente, quando conta a história, só conta as coisas boas. E as ruins a gente faz o quê? Esconde debaixo do tapete. Não, mas não é para a gente também ficar no negativo. É ao contrário. É para nós nos assumirmos do jeito que nós somos. E digo mais ainda, não termos vergonha da família do qual nós fazemos parte. Se é uma família que tem história de vícios e virtudes, eu assumo fazer parte dessa família. Isso é muito importante para você. É muito importante que você não tenha vergonha do seu pai, que você não tenha vergonha da sua mãe. É muito importante, sabendo aquilo que fez seus avós, seus bisavós, você não se envergonhe, você assuma. Mamãe teve muita dificuldade para contar para mim a questão de por que ela separou do meu pai. Até porque ela talvez não quis contar a história toda. Mas como foi importante para mim eu saber o que aconteceu com meu pai. Eu saber por que meu pai também não conheceu seu pai. E é uma história muito ampla, mas que não me fez me envergonhar. Foi a história que me ajudou muito eu amar e compreender
o meu pai. Se ele não pôde ser um pai melhor para mim, é porque já na história dele, ele também não teve um pai que foi tão bom para ele, não teve uma mãe, melhor dizendo, e assim por diante. Agora, gente, quando a gente conhece também a nossa história, não é para a gente ficar se culpando, se fazendo de vítima, de coitadinho, de menosprezado. Jesus assumiu a história humana, inclusive a história da sua genealogia familiar, para ser o Salvador, o Libertador e a cura, a mudança até de muita coisa daquilo que era a sua família. E você sabe que alguns aceitaram, da própria família aceitaram Jesus e outros não. Eu estou dizendo a você que você precisa fazer a diferença na história da sua família. E o que significa fazer a diferença? Se Jesus fez a diferença na história da sua família, na família dele, ele vai fazer a diferença na história da sua família. Uma vez que você assume Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, assuma Jesus também como Senhor e Salvador da sua história e da sua família. Porque a história sua, ela poderia ir para outro caminho, mas você sabe que quando Jesus entra na nossa história, até o velho ditado, de um pau que nasceu torto, não vai morrer torto. Porque Jesus, ele endireita o que está torto. Ele conserta o que está errado. Ele encaminha o que podia se perder para que se salve. Então não fique lamentando, murmurando, reclamando, ou ainda mais maldizendo a sua história familiar. O que a sua história familiar precisa é que Jesus entre com força nela. E uma vez que Jesus entre com força, uma vez que Jesus entra para ser a fonte de cura, de libertação, de restauração, eu digo a você, ele muda a história da sua família. Ele muda a história da sua casa. Ele muda a história dos seus. Mesmo que o passado não tenha sido tão bom, mesmo que o passado tenha deixado marcas muito negativas. Eu já disse a você, talvez em outra ocasião, o quanto foi determinante eu lutar para que o alcoolismo fosse saindo da minha família. Porque eu fui entendendo que isso já vem de todos os meus antepassados. Acredito que os navios que chegaram da África para cá, o único consolo que tinha devia ser cachaça para tomar, no meio de tamanho sofrimento que foi a condução dos navios negreiros da África para cá. Mas sabe, gente, eu não podia permitir, uma vez que eu conheci Deus, que as coisas continuassem assim. Eu fiz questão de apontar para os meus, que se houve muitos que foram escravos do álcool, a gente também podia ser livre do álcool. Porque se nós somos libertos da escravidão, nós podemos ser libertos de muitas outras escravidões piores do que aquela, quando a gente permite Jesus entrar na nossa história e na nossa família. Existem famílias que parece que o adultério passa de geração em geração. Existe família que tem vícios que passam de geração em geração para frente. Não se conforme. Não deixe a história ser uniforme. Deixe que Jesus entre na história
da sua casa e da sua família, e Ele faça a diferença. Primeiro eu estou dizendo a você, não se envergonhe, minha filha, meu filho, da família de onde você vem. E segundo, uma vez que você teve a graça de conhecer Jesus, permita que Jesus seja o Senhor e o Salvador da sua história e da sua família.